Começar pela afirmação do presidente em relação aos idiotas úteis, né? Essa é uma expressão que ela é atribuída a Lenin, né? Mas a autoria dela é disputada. Ela se referia originalmente aí aos intelectuais orgânicos do Ocidente que eram simpáticos ao regime soviético, né? E ao comunismo, né? Por extensão, mas que na verdade eram manipulados, direto ou indiretamente, por Moscou. Essa é uma terminologia muito utilizada, viu, Aros, nas comunicações oficiais da KGB, inclusive. Lógico que com o passar do tempo esse conceito ele se ampliou e ele serve para todo aquele que se engaja politicamente e não percebe que está sendo operado como massa de manobra. Inclusive, ele é muito relacionado a um fenômeno psicológico que se chama efeito Dunning-Kruger, que é da superioridade intelectual ilusória. Então, da mesma forma que o cara que realmente manja, que realmente tem competência intelectual, ele pode sentir diminuir a sua própria autoconfiança, naquela lógica socrática do só sei que nada sei, ou seja, quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que a gente desconhece. Por outro lado, o pouco conhecimento do ignorante, ele pode empoderá-lo. Ele se sente detentor da razão e aí ele pode se engajar politicamente e, sem a devida análise, se tornar o tal do idiota útil. Quando a gente vai para a etimologia da palavra idiota, né, no começo, assim, idiotes, ele tinha a ideia de cidadão privado, em oposição ao cidadão público, que era o cara mais instruído, esse tipo de coisa. E o idios, ele fala de próprio, particular, peculiar, daí que vem idioma, que é a língua pátria, daí que vem idiosincrasia, que são as manias particulares. E pode até ser, sabe, vamos aventar a possibilidade de que eles sejam mesmo idiotas úteis aí no sentido sociológico da coisa, da ciência política, do marxismo e tal. Elas têm dois pontos, né, nevrálgicos. Primeiro, o contingenciamento na educação e depois reforma da Previdência. Eu acho que já está mais que esclarecido que esses supostos cortes são menores até do que os de Lula e Dilma e que a reforma da Previdência é mais do que necessária. Então, é aquele modus operandi da oposição que a gente sempre falou aqui, obstrução, desinformação e diversionismo. A parte da desinformação, a gente já cuidou de esclarecer isso no programa de ontem, mas eu queria ficar aqui com o diversionismo, esse ponto, ou seja, a estratégia da cortina de fumaça. Enquanto está rolando tudo isso, o nosso vereador federal, Carlos Bolsonaro, fez um tweet muito provocador que no final ele fala o seguinte: o que está por vir pode derrubar o capitão eleito. E ele colocou o link de um vídeo do querido professor Daniel Lopes. O ouvinte da PAN encontra isso no YouTube com o seguinte título: já está tudo engatilhado em Brasília para derrubar Bolsonaro. E o que o Daniel Lopes vai discutir nesse vídeo? Aí sim um assunto relevante para a República, que é o que? A MP 870 da reforma ministerial ou reforma administrativa. Ela caduca por ser uma medida provisória, ou seja, um ato unilateral do Poder Executivo sujeito aí à chancela do Poder Legislativo, ela caduca em junho. Então ela é urgente, urgentíssima. E o que esse MP fez? É aquela que pegou os 29 ministérios do Temer e transformou em 22. É aquela que pegou o COAF e colocou embaixo do Ministério da Justiça por causa da investigação criminal. É aquela que pegou a FUNAI e colocou embaixo dos direitos humanos da Damares. E o que o professor Daniel Lopes vai discutir nesse vídeo? Ele vai mostrar quais são os interesses do Centrão em derrubar essa MP. Por quê? Por que vai interessar para o Centrão e para a velha política entuchar mais 7 ministérios no governo Bolsonaro? É o quê? É a criação de cargos, é fritar o ministro Sérgio Moro com todos os problemas relacionados, inerentes aí à FUNAI, né? Mas especialmente é pressionar o orçamento do governo, porque houve toda uma reestruturação e mesmo assim o governo já entrou com um pedido no PLN 4 de 2019 para crédito suplementar de quase 250 bilhões de reais. O que isso significa? Existe um negócio no Brasil, é uma lei de responsabilidade fiscal que se chama regra de ouro. O governo ele não pode se endividar para pagar despesa de custeio, chamadas despesas correntes, então despesa com pessoal, coisa para manutenção do funcionamento do governo. Só que falta dinheiro sempre. Ano passado, por exemplo, faltou 120 bilhões. Esse ano, o governo, que foi herdado em crise, ele já pediu, Congresso, eu preciso de mais 250 bi. Se você não me der, eu tenho problemas, eu vou ter que fazer que tipo de corte? Já falou, 200 bilhões em benefícios previdenciários, 30 bilhões no BPC, 6 bilhões de Bolsa Família, 8 bilhões em subsídio e subvenção econômica, e por aí vai. Então, basicamente, se você força o governo a pegar mais dinheiro, ele fica fragilizado. Quando o governo está vulnerável, o poder é capturável. E aí entram
o que o Paulo Guedes muito bem definiu como piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associando contra o povo brasileiro. Então, eu queria que o ouvinte da PAN prestasse atenção no que realmente importa. Essas manifestações, elas são reflexo de desinformação e diversionismo. O que está pegando é a MP 870, que a velha política quer votar por acordo de líderes sem voto nominal. Então, pressione o seu parlamentar a dar voto nominal na MP 870.